Se você tem crianças entre 3 e 4 anos de idade em casa e você quer ideias de brincadeiras que realmente prendam a atenção e que ao mesmo tempo ajudem a sua criança a se desenvolver, então esse vídeo é para você. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre essas ideias que são super simples e super divertidas, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você sempre vai receber as notificações quando eu soltar um vídeo novo por aqui com muitas dicas legais de brincadeiras e também algumas coisas para você entender como sua criança brinca no dia a dia. Agora vamos lá. Hoje eu vou compartilhar 6 brincadeiras super divertidas e que trabalham e estimulam a sua criança de diferentes formas. Por que essas brincadeiras funcionam para crianças entre 3 e 4 anos? É importante a gente falar sempre um pouquinho disso antes, porque isso vai te ajudar a entender o porquê essas brincadeiras prendem a atenção da sua criança e o porquê brincadeiras com esses tipos de objetivos vão também prender a atenção dela. Isso vai te ajudar, óbvio, a ter novas ideias a partir dessas minhas sugestões. Nessa faixa etária, as crianças estão dominando já melhor o movimento do corpo. E elas estão testando os limites do corpo dela. O cérebro dela está totalmente voltado para descobrir o que ela é fisicamente capaz de fazer. Então é por isso que nessa idade a criança começa a pular em cima de tudo, a tentar se equilibrar no encosto do sofá, no braço, a correr. Tudo é um processo de descoberta para ela. Além disso, essa é uma fase em que a criatividade da criança está super elevada, super aflorada, a curiosidade, a necessidade dela de entender sobre causa e efeito, começa a despertar novos gatilhos, novas ideias dentro da cabeça dela, tá? E tudo isso, obviamente, leva a novos ganhos, novas aquisições de habilidades e conhecimentos para sua criança. Por isso, todas as brincadeiras que desafiam essas habilidades vão ser um sucesso. É como se você tivesse juntado a fome da mente dela com um prato super apetitoso, entende? É muito difícil do cérebro dela não responder querendo engajar naquela brincadeira, porque você está dando justamente o que o cérebro dela está programado nessa fase de desenvolvimento para buscar. Mas agora vamos para as ideias. Brincadeira número 1. Pular na cama, ou no colchão, ou com o colchão no chão, enfim, aonde você preferir. Essa brincadeira é muito simples e funciona 100% das vezes. Pular na cama é uma das coisas mais divertidas para as crianças nessa idade. Mas se você não se sente tão confortável, obviamente, em deixar sua criança pular em cima da cama porque é muito alto, pode ter um risco de queda e etc., a solução mais simples é colocar o colchão no chão, ou colocar todas as almofadas do seu sofá no chão. Pular ajuda a sua criança a gastar energia, a trabalhar o equilíbrio dela e por isso melhora o equilíbrio, desafia a coordenação motora dela e cada vez que a coordenação motora é desafiada, ela também ganha novas habilidades. Além disso, você pode, junto com essa brincadeira, trazer alguns elementos de criatividade para a criança, chamando de desafios. Então, por exemplo, você pode falar para a criança que ela tem que percorrer uma trilha ou que ela tem que pular na cama como algum animal diferente, do tipo, agora eu quero que você pule como um sapo, ou você quer que ela pule como um coelho, ou você quer ver quem consegue pular mais alto, enfim, existem várias coisas que você pode fazer, inclusive você vai perceber que a sua criança vai ter novas ideias enquanto tá brincando disso com você também, tá bom? Brincadeira número 2, o chão é lava. Essa brincadeira é perfeita para trabalhar equilíbrio e controle motor, coordenação motora. A ideia é muito simples. Você vai colocar no chão objetos que a criança possa pisar em cima, então almofadas, tapetes, pequenas caixas, bancos, mesinha, enfim, tudo que dê para ela andar em cima. E você fala que o chão embaixo virou lava. E a regra é muito simples. A criança tem que ir de um ponto até o outro, andando por cima dessas coisas sem cair no tapete. Essa atividade é muito simples e ajuda a criança a desenvolver habilidades que são muito necessárias. Essa é uma idade que a criança ainda está tropeçando muito, caindo muito, esbarrando nas coisas. E esse é o tipo de brincadeira que vai fazer ela aprimorar essa habilidade. Uma ideia muito interessante também é você colocar, por exemplo, os brinquedos dela em um canto da sala e falar que ela precisa salvar aqueles brinquedos. Então, a boneca favorita dela, ou então os personagens favoritos dela. E aí ela vai ter que fazer esse percurso depois carregando objetos. E isso vai ser ainda mais desafiador para a habilidade motora e para o equilíbrio dela. Brincadeira número 3, pintura na parede. Essa é uma daquelas brincadeiras que as crianças amam. Aqui vai uma dica muito importante. Em vez de você falar para sua criança pintar diretamente na parede ou colocar o papel na parede, por maior que ele seja, e ficar com medo da criança pintar para fora, cola um papel bem grande na parede do seu box do banheiro, ainda seco.
E aí você deixa a sua criança com diferentes ferramentas, pincéis, rolinhos, esponjas, ou até a própria mão dela, pintar nesse papel. Você pode escolher usar uma tinta que seja mais segura, uma tinta comestível, né, com corantes, ou você pode pegar um pouco de tinta mesmo, tinta guache, enfim, e diluir um pouco em água e deixar a sua criança brincar. Essa brincadeira, fazendo dentro do box, você vai se sentir muito mais confortável para deixar a sua criança livre para criar, e você vai perceber que o depois de limpar, é muito mais fácil, porque a sua criança já vai estar dentro do banheiro. Limpar essa superfície é muito mais fácil também. Além do que, depois a criança vai continuar entendendo aquilo como uma brincadeira durante o processo de limpar eventualmente a parede, limpar os pincéis, limpar as esponjas durante o banho dela. Quarta brincadeira. Essa brincadeira é muito legal, meus filhos amam até hoje, eles já têm 6 anos, quase fazendo 7 anos. Ciências com cores. Nessa fase, as crianças estão super fascinadas por causa e efeito. Então, brincadeiras que envolvem experiências científicas sempre vão chamar a atenção delas. Sempre. Isso vai ser um sucesso garantido. Aí, aqui eu vou te dar algumas ideias de como brincar com isso, tá? A primeira ideia, você pode dar garrafas transparentes para a criança, daquelas tipo de suco, sabe? Plásticas transparentes. E colocar as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. E aí você deixa a criança misturar essas cores para descobrir quais elas vão formar. Então, por exemplo, o azul com o amarelo vai virar o verde, o vermelho com o azul vai virar o roxo e assim por diante. Se você escolher usar objetos menores, né, conta-gotas, colheres, funil, você obviamente vai fazer a brincadeira ficar um pouquinho mais lenta. E isso é legal também, porque você acaba forçando a criança a trabalhar um pouco mais o controle inibitório dela, um pouquinho da concentração, é bem legal também. Aí, depois, né, com o tempo, você pode evoluir nessa brincadeira e pedir para sua criança te ajudar no processo de preparo das garrafas, né, para poder brincar. E isso também é muito legal, sabe? Quando a criança já está um pouquinho maior e ela entende um pouquinho mais sobre como diluir a água, a tinta na água, ou então, por exemplo, se ela colocar o vermelho junto com um pouco do branco, na verdade aquilo vai ficar um rosa um pouco pastel, você percebe que a criança consegue ter ideias muito, muito legais de como preparar aquelas bases para ela depois brincar com os experimentos de formar as cores. Uma continuação dessa brincadeira que também pode ser muito legal é você dar para essa criança formas de gelo. E aí você pede para ela ir fazendo as misturas e colocando nas forminhas de gelo. E aí, obviamente, que ela vai precisar de um controle motor muito maior, porque ela vai precisar colocar uma grande quantidade de líquido em espaços menores. Ela vai ter que controlar muito bem esse movimento de mão, que é muito legal. E aí você põe isso no congelador depois, e você deixa depois a sua criança brincar com esses gelos coloridos. Isso é muito legal. Você pode fazer essa primeira etapa da brincadeira, guardar esses gelos no freezer, e aí num dia que você tá sem ideia do que fazer, e tá calor, poxa, né, precisa fazer alguma coisa rápida, tira esses gelinhos da forminha e deixa sua criança brincar, por exemplo, dentro do box do banheiro, num papel branco, no chão seco. Agora vamos para a quinta brincadeira. Ciências com bolhas. Outra experiência científica muito divertida é misturar bicarbonato de sódio com vinagre. Essa brincadeira é muito legal para começar a introduzir para a criança conceitos básicos de química de uma forma super divertida. Obviamente você não vai jogar todo, né, o conceito e tal em cima da criança, mas ela vai começar a tentar entender como acontece aquela reação com duas coisas que a princípio não formariam bolhas daquele jeito, não fariam aquele barulho, né, não teriam aquele resultado final na cabeça dela, e tem. E aí aqui eu vou deixar duas formas para vocês brincarem disso, tá? A primeira opção delas é fazendo cubos de gelos efervescentes. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma mistura de água com bicarbonato de sódio e vai misturar bem e vai colocar em forminhas de gelo. E aí você vai colocar esses cubos de gelo no freezer, vai deixar eles virarem gelinhos e depois você vai desenformar dentro de uma bacia e vai dar para a criança um potinho de vinagre e ela vai pingar esse vinagre em cima dos cubinhos de gelo. E é super legal, porque você vai ver que a sua criança vai se divertir demais derretendo esses gelinhos e vendo as reações. É muito interessante. Uma dica legal é você colocar um pouquinho de corante no gelo. Então, ou você faz a mistura de água e bicarbonato de sódio com o corante e os gelinhos vão ficar coloridos, ou você faz isso no vinagre. Você faz o gelo, né, transparente com o bicarbonato só, e aí você coloca a cor no vinagre. Você pode até usar 2, 3 potinhos, por exemplo, do vinagre com cores diferentes, o vermelho,
o azul e o amarelo, por exemplo. E aí, quando a criança colocar, vamos pôr em 2 colheres, né, do azul e do amarelo no mesmo gelo, aquela espuma que vai se formar não vai ser nem azul nem amarela, vai ser verde. É super legal. Uma coisa muito legal desses gelinhos é que você pode fazer e deixar no seu freezer. E aí fica aqui uma dica bem bacana já para as férias. Deixa esses gelinhos no seu freezer e aí naquele dia que você tiver sem ideia do que fazer, as suas crianças estão assim, nossa, andando atrás de você, pedindo para pegar aquela caixa de brinquedo que você não quer pegar de jeito nenhum, porque você sabe que vai virar o caos, você não tem tempo para ficar junto, etc e tal. Pega a forminha de gelo que tá pronta e dá essa brincadeira para a criança. Eu garanto que ali você vai ganhar um bom tempo com elas entretidas, brincando, focadas, para você conseguir fazer o que você precisava fazer. A segunda opção para brincar com esse experimento de vinagre e bicarbonato de sódio é você colocar o próprio bicarbonato de sódio em pó, assim, numa bandeja. E aí, como dica, vale você pingar um pouquinho de corante alimentício mesmo, né, em algumas partes desse bicarbonato, então vão ficar umas pelotinhas coloridas no meio daquele branco todo, e aí você faz a mesma coisa, dá o vinagre para a criança despejar em cima desse pozinho que está distribuído ali. Essa brincadeira tem uma vantagem porque ela não precisa de um preparo antecipado, você não precisa pôr no freezer e esperar ficar pronto, etc e tal. Então ela acaba sendo um pouco mais interessante para quando você não tem muito tempo. E também é muito legal, porque a criança acha o máximo, aquele pó também tendo a mesma reação, e aí nessa opção em que você coloca o corante pingado no meio do bicarbonato, quando o vinagre cai em cima das gotinhas que estão concentradas, ele meio que explode, forma uma espuma bem grande, colorida, então é bem bacana, sabe? Vale testar essa opção também. E a sexta ideia de brincadeira que eu vou deixar é uma brincadeira muito simples, na verdade, ela não é nem uma brincadeira, é um conceito, uma dica para você começar a olhar para os objetos da sua casa, meio que pensando fora da caixa. Então, a ideia é você dar para a sua criança brinquedos que não são brinquedos, coisas que ela normalmente não esperaria que você desse para ela. Então, vou dar um exemplo com 2 coisas aqui em casa que meus filhos amam brincar e que não são brinquedos, mas que assim são, nossa, garantia de pelo menos uns 20 minutos ali focados. Bloquinho de post-it, fita crepe. Sucesso. E aí você pensa, poxa, nossa, mas isso não é brinquedo, eles vão gastar o rolo inteiro de fita crepe, etc e tal. Às vezes, eu prefiro gastar um rolo de fita crepe em uma tarde do que, de repente, eu ficar naquele puxa e empurra com eles, pedindo para eles brincarem de alguma outra coisa, ou então colocando eles de frente da TV, porque eu preciso resolver alguma coisa. Às vezes, vale a pena você escolher perder algumas coisas simples que você, às vezes, nem está usando no seu dia a dia, só para você conseguir equilibrar um pouquinho mais a dinâmica e a rotina da sua família, principalmente agora no período de férias. Tem uma coisa muito legal de quando a gente começa a ampliar um pouquinho o repertório da nossa criança com brinquedos que não são brinquedos, parece que você destrava algumas portas da criatividade do cérebro dela, e aí ela começa a enxergar um potencial de uso das coisas que vão muito além do óbvio. Então, uma criança que só brinca com o brinquedo que vem dentro da caixa, com a instrução e etc., ela sempre vai precisar de brinquedos de forma muito organizada para ela conseguir brincar novamente. Ela está condicionada àquilo, a entender que brinquedo vem com instruções, com regras e tal. Uma criança que começa a usar coisas que envolvem o que a gente chama de brincadeiras mais abertas, que normalmente coisas que não são brinquedos permitem, ela tem uma capacidade de ser muito criativa, então ela consegue ir cada vez mais se mantendo interessada, focada, engajada em atividades e brincadeiras, porque a criatividade dela nutre aquela brincadeira, né? Continua movimentando o motor do interesse dela naquela brincadeira. Então isso é uma coisa muito legal pra gente, às vezes, escolher perder um rolo de fita crepe em prol do processo de né, encorajar a criatividade e ampliar o repertório de brincadeiras dos nossos filhos. Essas foram as 6 ideias de brincadeiras que eu acho super bacana para fazer com crianças entre 3 e 4 anos. Obviamente que todas elas também dá para fazer com crianças um pouco maiores, um pouco menores, com algumas adaptações, mas eu acho que são brincadeiras muito legais, muito fáceis de fazer.
Deixe seus comentários, se você tiver alguma coisa interessante para trazer pra gente, se é alguma brincadeira que você já fez, ou se você faz alguma variação delas, conta aqui pra gente. E não se esquece de curtir e compartilhar com outras mães e outros pais e de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.